Eu vou iniciar. Bom dia a todos. Então, dando sequência às nossas aulas aí, nossa reunião clínica, apresentação de artigos aqui na Clínica Ritmo. Eu trouxe um artigo que foi publicado no segundo semestre de 2024, que é um assunto atual aí que tem trazido aí bastante é, entusiasmo aí para a ablação com essa nova forma de realizar ablação, né, que é a ablação por campo pulsado. E a gente tem, então, algumas evidências recentes comparando as ablações por campo pulsado com ablação por radiofrequência. E esse estudo foi um estudo que foi realizado por um centro único na Alemanha, na cidade de Essen, na Alemanha, que tem o título ablação por campo pulsado versus ablação por radiofrequência com high power short duration, que é alta potência e curta duração, em pacientes com fibrilação atrial paroxística. Então, a eficácia, a segurança e os resultados clínicos no follow-up, né, o priori study. Então, só introduzindo, a gente sabe que a FA é a arritmia mais comum, causa bastante morbidade, mortalidade e todos os malefícios que essa arritmia causa aos nossos pacientes. E a ablação por radiofrequência, ponto a ponto, né? E a crioablação, elas são as técnicas que são consagradas aí para a ablação da FA e que foram utilizadas nos últimos 20, 30 anos, 25 anos aí, mais ou menos. E a ablação de FA por radiofrequência, a gente sabe que ela não é isenta de riscos, né? Ela tem alguns riscos, não são riscos elevados, são riscos baixos de acontecer efeitos graves, porém a gente se preocupa principalmente com uma fístula atroesofágica, lesão ali do nervo frênico, então são complicações que raras, mas quando acontecem são graves. Então, surgiu a ablação por campo pulsado, essa tecnologia nova que desde 2018 vem sendo introduzido e na Europa a partir do ano de 2021, nos Estados Unidos a partir de 2023, mas atualmente em 2024 com bastante crescimento. E ela é uma alternativa recente, então, né? Então, o que que ela se propõe? Ela causa pulsos de alta voltagem, ou seja, choques com altíssima voltagem em microsegundos, que eles criam uma lesão transmural que desestabiliza a membrana celular de forma reversível, levando à morte celular de forma, vamos dizer assim, específica do miocárdio que está atuando e acaba poupando os tecidos adjacentes. Então, a gente sabe que aqui tem um exemplo, né, de como é feita a ablação, enfim, como que é essa dessensibilização da membrana de saturação. E aqui o primeiro catéter lá, que foi o catéter para ablação por campo pulsado. E aí, então, desde 2018, vários estudos eles relataram a ablação eficaz e segura utilizando o PFA. Em 2023 foi publicado o primeiro estudo randomizado, né, que foi o Advent Trial. A gente já falou aqui na nossa reunião clínica, que comparou a ablação térmica convencional com o PFA, né, mostrando que elas eram similares. Porém, dados do mundo real, comparando a eficácia ao longo prazo do PFA e o RF, ainda são escassos. Então, esse trabalho aqui que ele se propôs a realizar, então, a maior experiência de um mundo real em um único centro, comparando a eficácia aguda, a segurança e o resultado ao longo prazo de ambas as técnicas em uma corte de pacientes com FA paroxística, submetidos a isolamento das veias pulmonares somente. Então, aqui, um exemplo aqui do catéter de Farapulse, né, Farawave aqui o catéter de Penta-Slime, né, que tem ali o local onde faz a ablação por campo pulsado, e aqui o catéter comum de radiofrequência, né, aqui usando uma técnica que coloca ali um catéter diagnóstico multipolar dentro da veia, e aqui faz ali a ablação no ósseo das veias pulmonares com radiofrequência, ou seja, com energia térmica, né? Então, como que foi a ideia desse estudo? Foi um estudo, na verdade, retrospectivo, não foi um estudo randomizado do centro único,
que incluiu todos os pacientes consecutivos com FA paroxística sintomática, submetidos a isolamento das veias pulmonares nesse hospital Alfred, em Essen, na Alemanha, entre junho de 2019 e dezembro de 2022. Então, foram comparados procedimentos de ablação de FA paroxística, usando técnica de ablação de RF, High Power Short Duration, versus ablação por campo pulsado. De 2019, de junho de 2019 a 2021, foram realizados apenas os procedimentos por RF, né? Até porque naquela época ainda não tinha sido liberado a ablação por campo pulsado. De 2021 em diante, foram realizados procedimentos com PFA. Então, foram avaliados pacientes somente com FA paroxística, foram excluídos aqueles pacientes com FA persistente e FA de tempo indeterminado, enfim. E a ablação, além das veias pulmonares, foram excluídas, ou seja, não foi realizada a ablação da parede posterior ou do istmo cavo tricuspídeo, ou enfim, de qualquer outra situação. Era pacientes com FA paroxística que fizeram a ablação com isolamento das veias pulmonares. Então, eles foram avaliados, né, retrospectivamente, 201 pacientes com PFA e 210 pacientes com ablação com High Power Short Duration com RF, tá? Um número semelhante entre os grupos. Os protocolos, eu achei interessante trazer essas informações até para a gente ver a rotina de cada serviço, mas os pacientes, todos eles, inclusive com PFA ou com RF, foram submetidos à ablação com sedação, tá? Não foi a anestesia geral, diferente da nossa conduta aqui. A ablação para RF, então, sempre uma tripla punção, um catéter sempre no seio coronário, duas punções transeptais com bainha longa, sem uso de eco intracardíaco. Os pacientes eles não usam eco intracardíaco lá. O sistema utilizado foi o sistema CARTO, o catéter de mapeamento foi o PentaRay, ablação, o Smart Touch, potência, 45 watts, ponto a ponto, né? Foi usado o Ablation Index de 450 na parede posterior, inferior e teto, e 600 na parede anterior. Então, eles usam esse Ablation Index, que é uma forma de a gente ver se a lesão está sendo efetiva, que é um software ali do CARTO, né? Já o protocolo de ablação por campo pulsado, todos os pacientes foram submetidos, foi uma forma diferente do que a gente vem fazendo aqui no Brasil. Então, todos os pacientes foram submetidos a angiotomo inicialmente, primeiro para excluir trombo e também para ter uma compreensão detalhada da anatomia e também para depois poder utilizar o software CartoSeg, tá? Foi realizada uma única punção transeptal, também sem uso de eco, né, com banha não deflectiva. Foi trocado por uma bainha FaraDrive FaraPulse e o catéter de PFA multieletrodo FaraWave. Foram realizados 8 pulsos bifásicos por veia pulmonar, conforme a gente realiza aqui atualmente, 4 embaixo, 4 em flower. Foi utilizado, então, esse módulo de software CartoSeg, que é um módulo da Biosense, que faz a reconstrução aqui, uma imagem, né, utilizando a angiotomografia, e aí, com a angiotomografia, eles fazem essa reconstrução 3D e aí eles permitem um posicionamento auxiliado com a fluoroscopia e com esse software, o posicionamento do fio guia, tá? E do catéter, que isso é fundamental para uma ablação de PFA com sucesso. Além disso, foi utilizada uma angiografia seletiva da veia pulmonar, né? Então, para otimizar o contato. Então, eles utilizavam um pouco de contraste também. O isolamento foi determinado pelo sinal do eletrodo do mapeamento do catéter PFA. Então, somente utilizavam aquele sinal elétrico do catéter PFA. E não foi realizado, por exemplo, uma estimulação para testar se tinha bloqueio de saída. Era um catéter só, utilizando essa técnica com o CartoSeg, com a angiografia e com a fluoroscopia. Então, acompanhamento de 1 ano, esses pacientes foram realizados eletro, Holter, né? Os antiarrítmicos foram suspensos 3 meses após o procedimento, exceto o beta-bloqueador. Então, como uma rotina bem comum em todos os serviços, né? Suspender o antiarrítmico após os 3 meses. Anticoagulação oral em todos por 3 meses, e depois conforme o score de Chades-Vasque.
E a ablação foi considerada bem-sucedida se a ausência de ataque a arritmias atriais sintomáticas ou assintomáticas com duração superior a 30 segundos identificada em eletro ou Holter. E, obviamente, excluídos os primeiros 90 dias de blanking, que é aquele período que pode haver recorrência e não seja, de fato, uma recorrência da arritmia, mas é, sim, aquele período onde está acontecendo a cicatrização, um período inflamatório pós-ablação. E os resultados, então, a tabela mostrando que foram dados bastante semelhantes entre os grupos, né? Bem parecido com os pacientes com FA paroxística no mundo real, né? Em todos, inclusive no nosso mundo aqui. Pacientes com 68 anos de média, maioria de sexo masculino, tá? O score de Chades-Vasque baixo, em torno de 2. Maioria hipertenso, poucos diabéticos, poucos pacientes com AVC prévio, em torno de 5 a 11%, pouco paciente com doença coronária também, e chamou atenção aqui, baixo índice, aí, em torno de 20% do uso de drogas antiarrítmicas. Resultados, então. O isolamento completo das veias pulmonares foi conseguido em todos os pacientes. Então, sejam os 200 e poucos pacientes com grupo PFA, sejam os 200 e poucos pacientes com grupo radiofrequência, todos os pacientes ao final do procedimento estavam com as veias isoladas. Nem todos foram de primeira passagem com RF, mas eles poderiam fazer a ablação até conseguir o isolamento e todos os pacientes tiveram o isolamento completo. Todos os pacientes estavam em ritmo sinusal no final e uma característica eles utilizaram dois tipos de diâmetro do catéter do PFA, de 35 e de 31. O de 31 foi o mais utilizado, o de 35 foi o menos, mas isso foi auxiliado com o uso da angiotomografia. Então, se tinha uma veia pulmonar grande, eles já entravam com catéter de 35 milímetros, tá? Em relação às características do procedimento, né? Então, a gente teve um tempo menor de ablação com PFA, em torno de 1 hora, 60 minutos, e com a ablação com RF em torno de 2 horas. Então, 125 minutos de média, tá? O tempo dentro do ato esquerdo também foi menor com PFA comparado aqui com o grupo radiofrequência. Às custas do quê? De um aumento da exposição da fluoroscopia, né? Em torno de 16 minutos com a ablação com PFA e em torno de 4 minutos de média com ablação com radiofrequência. Então, um tempo baixo aqui de exposição, obviamente com a dose de fluoroscopia também, ela acompanha o tempo ali, então, um tempo baixo de fluoroscopia no geral para radiofrequência e um tempo alto de fluoroscopia com PFA, mas com um tempo menor de procedimento para PFA. Em relação às taxas de complicação, as taxas de complicações gerais, elas foram baixas, assim, e não houve diferença significativa entre os grupos. A gente teve em torno de 3% no grupo PFA e 6% no grupo RF, tá? Houve um AVC fatal no grupo PFA, tá? Uma mulher de 81 anos com pontuação de Chades-Vasque alta, e a explicação que eles falam que no início dos procedimentos com PFA, eles usavam uma guia rígida, com uma guia sem a ponta J, que é a utilizada atualmente. Então, depois que houve esse AVC, os primeiros complicações, eles trocaram a guia por uma guia com a ponta J e depois não houve mais nenhuma complicação. E na verdade, essa explicação foi relacionada aos tamponamentos. Desculpa. O AVC não teve uma explicação, mas provavelmente ao início da forma ali da experiência e que também talvez até uma embolia gasosa, porque a, a bainha ela tem que ter bastante cuidado ali no manejo, porque ela pode, então, ter essa complicação com embolia gasosa, enfim. Teve um AVC fatal no grupo PFA, que foi no início da técnica, lá em 2021. E não ocorreram fístula atroesofágica, paralisia do nervo fênico ou estenose das veias pulmonares.
Então, em relação, sim, aqui ao tamponamento, é isso que eu estava querendo dizer, que no grupo PFA teve três tamponamentos, e que esses três tamponamentos foram ainda quando eles estavam usando aquela guia rígida sem a ponta distal em J. Depois que eles trocaram para a guia em J, não houve mais tamponamento. E chama atenção que no grupo radiofrequência houve 6 tamponamentos em 210 pacientes. Então, acho que isso pode ser explicado porque eles não usam eco intracardíaco. Então, reforça que aqui a gente tem baixíssima taxa de complicação com tamponamento em ablação de FA, porque a gente tem como rotina o uso de eco intracardíaco que auxilia tanto na punção quanto na avaliação de complicações. Então, houve seis tamponamentos em 200, não é pouco, para 3%, no grupo RF. É, houveram, então, 2 AVCs, né? Um AVC fatal no grupo PFA e 2 AVCs no grupo RF, né? E algumas complicações do acesso, eles colocaram que mesmo tendo a bainha do PFA com um diâmetro grande e mesmo eles usando 2 funções transeptais e 3 acessos na RF, as complicações do acesso vascular foram baixas e eles não usam como rotina o eco para punção femoral. E a hemostasia final é feita com um ponto em Z, tá? E é retirado só no outro dia. Tá? E, por fim, o resultado do estudo, né, para avaliar, então, o desfecho clínico, 85% dos pacientes com PFA estavam livres de arritmia no acompanhamento de 12 meses, ou seja, de 1 ano, comparado com 79% do grupo RF, sem diferença significativa, estatística significativa entre os grupos. Tá? No grupo PFA, dos 30 pacientes que recorreram, ou seja, 15%, 22 pacientes foram submetidos a uma nova ablação. Desses 22 que foram submetidos a nova ablação, 6 desses 22 estavam com as veias pulmonares isoladas, ou seja, o foco era um foco extrapulmonar. E no grupo RF, dos 44 pacientes que tiveram recorrência, 37 foram submetidos a uma nova ablação. E desses 9 dos 37 que foram submetidos a um novo procedimento, também estavam com as veias isoladas. Então, com foco extrapulmonar. E o local mais comum da reconexão foi a veia pulmonar superior esquerda, tanto para o PFA quanto para a RF. Então, que a gente já sabe estatisticamente que para a RF esse é o local onde tem maior recorrência, mas mostrando que para o PFA também é nesse local então, que ocorre a maior reconexão. Então, as limitações foi um estudo retrospectivo de centro único, né? Todos os pacientes tinham FA paroxístico, e os achados, então, eles não podem ser estendidos para FA persistente, por exemplo. Não foram usados looper implantáveis, portanto, alguns episódios de recorrência de FA sintomáticas podem não ter sido identificados. E como discussão e conclusão, ele cita alguns pontos. Então, a ablação por PFA e RF, elas, com high power short duration, são muito eficazes para isolamento agudo. Então, 100% dos pacientes estavam isolados, às vezes, no final do procedimento. E a ablação por PFA, ela apresentou tempo menor às custas de maior exposição à fluoroscopia. Não houve diferença significativa no perfil de segurança entre os grupos. A sobrevida livre de arritmia atrial foi semelhante após 1 ano de acompanhamento. E no momento de repetir a ablação, os pacientes que realizaram PFA apresentaram um número não significativo diferente de veias pulmonares reconectadas em comparação com aqueles inicialmente tratados com não significativo, tratados com RF. E o local mais comum foi a veia pulmonar superior esquerda de reconexão. E esse uso da fluoroscopia no grupo RF, esse uso baixo de fluoroscopia, é explicado pela vasta experiência dos operadores no grupo. Então, são médicos que já têm experiência com bastante tempo fazendo ablação de FA com RF, mas também mostra que tem espaço para melhoria com a exposição à fluoroscopia com o PFA, porque é uma técnica que está sendo iniciada e então isso tende a melhorar, e também ele cita que com o avanço, com o uso simultâneo do mapeamento eletroanatômico, também tende a diminuir a exposição à fluoroscopia. Então, esse é o título do estudo, e aqui a figura final, mostrando então os grupos e as características e a característica clínica final, que foi semelhante entre os grupos
em pacientes livre de arritmia ao final de um ano. Obrigado.